Olá, pessoas lindas, como é que vocês estão? Então eu estou aqui no intervalinho, nas minhas tarefas do dia e já estou de pijaminha no hotel e estou aqui para responder às vossas inquietações. Há muitas inquietações aí desse lado, muitas confusões aí desse lado em relação a viajar no Japão, aqui onde eu estou. Então, eu vou procurar responder às vossas perguntas e acrescentar mais algumas coisinhas que eu própria também vou sabendo por aqui. Então, sobre o Japão deixar de ter medidas de controle relacionadas com o Covid e entradas nas fronteiras mais facilitadas, ou não? O que é que se está a passar neste momento? Então, neste preciso momento, o Japão ainda está a fazer controle de fronteiras. A data redonda que existe aqui no Japão, que está a ser anunciada aqui no Japão, é o dia 8 de maio, para a data a partir da qual a doença, não é? A viralidade desta pandemia, o Covid-19 em si, vai deixar de ser classificado com o mesmo critério de perigosidade, de necessitar deste tipo de medidas. Não quer dizer que se passe a ter zero medidas de controle nas fronteiras. Então, o que se passa aqui no Japão é, quando a pandemia exigiu medidas de controle de fronteiras e medidas de controle sanitário a mais daquilo que já era normal na entrada do Japão, classificou-se a doença Covid-19 de uma determinada maneira. E essa classificação implicou a ativação de certas medidas. Agora vai-se desclassificar essa doença desse patamar, vai-se descer de patamar e, portanto, as medidas que foram ativadas anteriormente vão ser desativadas. Mas não quer dizer que se passa a zero. Ainda não houve aqui no Japão um anúncio concreto acerca de que medidas vão ser aplicadas ou não. O que nós sabemos é que Covid-19, coronavírus, pandemia como ela foi desde janeiro de 2020 até agora abril de 2023, isso vai mudar. E vai mudar para melhor, no sentido em que vai ser mais fácil para as pessoas que estão em trânsito entrarem no Japão, quer sejam japoneses ou estrangeiros. Isto afetou muito significativamente a capacidade do Japão de ter as suas relações internacionais ativadas, fazer coisas como os estudantes de intercâmbio virem para o Japão, os trabalhadores virem para o Japão, fazer estágios ou fazer formação, ou entrar para as empresas japonesas que tão desesperadamente precisam de mão de obra estrangeira. Há vários setores da sociedade japonesa que precisam de mão de obra estrangeira, têm falta de mão de obra e especificamente mão de obra estrangeira. Então todos esses setores estão a pedir que estas medidas sejam aliviadas, porque isso torna muito mais fácil, célere e eficiente tudo o que se precisa de fazer, e já se precisa de fazer há muito tempo, isto já está a chegar tarde. Então, eu continuo a convidar-vos a estarem atentos àquilo que eu vou pondo aqui, aquilo que eu vou pondo no YouTube, no Instagram, no Facebook, etc. Aquilo que eu vou dando a saber nas redes sociais, porque eu dou-vos sempre a informação mais atualizada que eu tenho. Então, até este momento, ainda existem medidas de controlo sanitário na entrada no Japão, especificamente para não japoneses, para cidadãos estrangeiros que vêm fazer visita temporária ao Japão. As medidas de controle sanitário aplicam-se de alguma maneira a todo o tipo de pessoas, incluindo os próprios japoneses, mas as medidas mais significativas são as dos estrangeiros, nomeadamente em períodos de estadia curta, classificada como visita turística, quer se aplique visto de turismo ou não. Agora, uma outra coisa que eu queria dizer que tem a ver com o planeamento das viagens, lá está, para depois de 8 de maio. Vocês devem sempre, enfatizo sempre, contactar a Embaixada do Japão do vosso país, se vocês estiverem a ver em Portugal, a partir de Portugal, se vocês estiverem a ver no Brasil, a partir do Brasil, etc. Vocês devem sempre contactar a Embaixada do Japão no vosso país, ou seja, no país da vossa nacionalidade, no país do passaporte que vocês têm, para terem a certeza absoluta das medidas que se aplicam. Aquilo que eu digo aqui é o mais atualizado e a informação melhor que eu posso dar, mas eu quero deixar muito claro que é sempre às embaixadas que cabe fazer a representação de um país e, portanto, dirijam-se às embaixadas do Japão para perguntar, em relação ao vosso passaporte, à vossa nacionalidade, o que é que se aplica. As medidas que se vão aplicar depois de 8 de maio eu ainda não as sei, quando eu souber eu digo. Contudo, o que nós podemos esperar é que não se volte à estaca zero.
Esta coisa do voltar à estaca zero nunca vai acontecer. Aqui no Japão é muito normal as pessoas usarem máscara facial, é muito normal as pessoas utilizarem gel sanitário com álcool para as mãos. E instalaram-se muitas coisas que não se vão desinstalar porque gastaram muito tempo e dinheiro a instalá-las e porque as pessoas estão muito habituadas a elas e porque os consumidores consideram agora que a instalação desses dispositivos é um sinal de qualidade. E eu estou a pensar em coisas como a obrigatoriedade de usar luvas quando se está a servir das comidas no pequeno almoço ou quando os próprios funcionários dos restaurantes, dos hotéis, estão a servir o pequeno almoço. Também a viva recomendação das pessoas manterem o distanciamento social. Isso continua a existir, vocês continuam a ver sinais de distanciamento social em elevadores, em centros comerciais, em estações de comboio e às vezes até em certas partes da rua, quando há ajuntamentos na rua para alguns eventos, como festivais ou algo assim. Vocês também continuam a ver e verão sempre, porque os dispositivos estão instalados de uma maneira que não é reversível, já estão instalados nas próprias portas, nos portais. Vocês continuam a ver as câmaras de infravermelhos que medem instantaneamente a vossa temperatura quando vocês passam por uma certa área de entrada dos edifícios, ou dos centros comerciais, ou dos cinemas, ou dos teatros, ou das estações de transporte, etc. E vocês veem no ecrã, em infravermelho, as várias pessoas que estão a passar, incluindo vocês. Portanto, esse tipo de medição automática da temperatura em certos pontos acontece, está instalado, vai continuar a existir. Sinceramente, eu até tenho visto alguns comportamentos interessantes. A interpretação destes comportamentos é muito curiosa, porque as pessoas habituam-se aqui. Eu e todos os outros viajantes que estão comigo, dos vários grupos que já tenho acompanhado agora, as pessoas habituam-se a entrar no hotel, passar à frente da câmara e a câmara dizer qual é a sua temperatura. E no meu caso em particular, costuma ser 35,9 ou 36,3. Essa é a minha temperatura normal, saudável. Então eu passo à frente da câmara e vejo a minha temperatura. E tanto eu como as outras pessoas já estamos habituados a isso e até temos curiosidade de ver, deixa eu ver como é que está a minha temperatura hoje. Eu estou a dizer isto como se fosse uma anedota, como se fosse caricato, mas é de facto uma coisa que acontece. Então, a adoção destes hábitos aqui no Japão, por maioria de razão para os japoneses, que já estão a viver assim há 3 anos, tornou-se tão normal, tão banal, tão aceite, que as pessoas, o cliente ou o potencial cliente de um determinado estabelecimento de restauração ou de hotel ou alojamento, o que seja, ou até entrar numa sala de espetáculos, se não tiver estes dispositivos instalados, não se sente seguro, não quer ser cliente daquele sítio. E, portanto, quem está a gerir aqueles espaços não vai tirar estes dispositivos, não é? Então, instalou-se aqui uma percepção da necessidade, uma percepção da qualidade que não vai desaparecer do dia para a noite só porque existe uma data, que é 8 de maio, em que o Covid vai deixar de ser da máxima gravidade no Japão. Então, este vídeo serviu para vos falar um bocadinho aqui do lado de cá, do lado do Japão, como é que as coisas estão a ser vividas, o que é que se tornou cotidiano, e para vocês não ficarem só a ler as notícias de que dia 8 de maio o Japão vai deixar de ligar para o Covid e achar que tudo vai ser igual ao que eventualmente está no vosso país, na Europa ou o que seja, porque não vai ser igual. O Japão é sempre um país especial, diferente, único, todos são, mas o Japão adotou certos hábitos e tornou-os seus, foram muito ao encontro daquilo que já era os valores máximos desta sociedade e desta comunidade, a ideia de ter a máxima consideração para com o outro, a ideia de não ser avesso ao distanciamento, a ideia de controlar a voz e a ideia de não falar em espaços públicos, a ideia de usar máscaras, usar luvas, usar desinfetantes, já são coisas que havia todo o cenário estava montado para que isso fosse facilmente adotado pelos japoneses e tornar-se um hábito e tornar-se um estilo de vida. Não vai desaparecer de repente, só porque é uma data.
8 de maio. Então, eu vou dizendo as coisas à medida que eu as for sabendo e vou-vos dando indicações. Acho que continua a ser muito relevante planear viagens ao Japão este ano, muito interessante planear viagens ao Japão este ano, se esse é o vosso caso. O iene continua baixo, continua muito apetecível para quem está a receber em euro ou em dólar. É um bom ano para vir ao Japão, gastar em experiências, gastar em compras, gastar em serviços, gastam menos e têm mais, e continua a ser um ano interessante para isso. Têm que fazer uma certa ginástica mental e estar dispostos a aceitar estas coisas que nos vossos países de origem e no vosso dia a dia podem já não fazer parte, mas aqui no Japão fazem parte e são importantes e às vezes são mesmo absolutamente indispensáveis para poderem entrar em certos espaços e fazer certas coisas. Então era apenas esta recomendação deste vídeo em particular, mas eu tenho muito mais para vos dizer, portanto continuem atentos ao canal e agora eu vou descansar. Estou muito cansada. Um grande beijoca para todos e até ao próximo vídeo.